Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Deus é tão bom, mas tão bom, que ouve nossas orações. Assim, nunca estaremos sós. Esse é um dos confortos da Escritura, o saber que, apesar de nós, Deus ouve o clamor daqueles que o buscam de verdade. Jesus disse, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abre-se-lhe-á. Deus nos trata como filhos, e por nos tratar como filhos, sabemos que podemos recorrer a Ele. E Ele graciosamente, bondosamente, não porque merecemos, mas porque a sua bondade, de fato, permeia toda a terra, suas misericórdias, elas nos alcançam e se renovam a cada manhã. E é por causa disso que o Senhor ouve nossas orações. E esta era a esperança e o conforto também de Davi. Nós estamos no Salmo 65. E, versículos 5 a 7, Davi diz assim: com tremendos feitos nos respondes em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos, que por tua força consolidas os montes, cingido de poder, que aplacas o rugir dos mares, o ruído das suas ondas e o tumulto das gentes. O Deus que ouve as nossas orações e manifesta com tremendos feitos a sua graça, sua misericórdia e a sua justiça. Quando clamamos, porque os inimigos vêm para destruir. Davi com certeza se sentiu muito confortado em saber que, apesar dele tantas vezes ter sido cercado por Saul e posteriormente por outros adversários, ele sabia que nunca estava só. Ele sabia que sempre teria como recorrer ao Senhor. Isso ele via na própria história de Israel. A história de Israel nos mostra como o Senhor sempre ouviu e atendeu com tremendos feitos ao clamor de seu povo. Em Êxodo capítulo 14, quando Israel sai do Egito, se depara com o mar e os egípcios vão atrás e ficam ali atrás para tentar alcançar Israel. Deus aparece por meio de uma coluna de fogo, uma coluna de nuvem, e impede os egípcios de se aproximarem. Então Moisés abre o mar para Israel passar a pé enxuto. E então, tendo passado, diz o texto, versículo 24 e 25 de Êxodo 14, que na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e de nuvem, viu o acampamento dos egípcios e alvorotou o acampamento dos egípcios. Deus começou a lutar por Israel. Deus começou a agir. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam, age em favor daqueles que confiam nele, daqueles que clamam a ele, daqueles que esperam por ele, daqueles que buscam a sua graça. Emperrou-lhes as rodas dos carros e fê-las andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da presença de Israel, porque o Senhor peleja por eles contra os egípcios. Até mesmo o povo egípcio viu que Deus estava lutando por Israel, ou seja, que Deus estava defendendo o seu povo. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Um Deus que luta pelo seu povo. Não é apenas um Deus distante, é o Deus de perto. O Deus que está acima de tudo é também o Deus que está junto de todo aquele que o busca. Do pequenininho, aquele que aparenta ser o mais insignificante dentre os homens, ao maior, desde que todos se coloquem humildemente na presença de Deus. Um outro evento que também Deus trabalha, luta,
e que um povo que nem era israelita, mas que foi ser acolhido debaixo das asas do Senhor. Um povo que era pagão, um povo gentil, que vendo o agir de Deus no meio de Israel, quis se tornar parte disso. Creu no Deus de Israel, os gibeonitas. Então, no capítulo 10, quando os inimigos, vendo que os gibeonitas se associaram a Israel, eles foram para destruir os gibeonitas e também Israel. E não eram apenas um, mas os 5 reis que queriam destruir Israel, e os gibeonitas viram o agir de Deus. Diz o texto que então disse o Senhor a Josué, em Josué 10, 18: Não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei, que Deus entregou. Nenhum deles te poderá resistir. Sucedeu que, fugindo eles e diante de Israel, à descida de Bet-Horon, fez o Senhor cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram. Mais foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Deus lutando pelo seu povo. Um Deus que ouve as orações, um Deus que atende o clamor. Isso foi com certeza motivação para Davi. Para Davi continuar firme, andando em frente e lutando pelo Senhor. Isso me faz até perguntar para você, você luta por quem? Nós lutamos pelo Senhor. Nós batalhamos as batalhas do Senhor, por meio da palavra, por meio da perseverança, em estar conduzindo sempre a igreja na palavra do Senhor. É assim que todo povo de Deus deve agir. Deus é quem luta por amor de nós. Ou seja, nós entregamos a Ele as nossas lutas e Ele batalha. Por isso que Paulo disse, não vos vingueis a vós mesmos, mas entregai nas mãos do Senhor, para que Deus lute, defenda o seu povo, enquanto o seu povo luta pelo seu Deus. Percebe? É assim que tem que ser. É assim que glorifica a Deus, que agrada ao Senhor. De forma que Deus manifesta os seus tremendos feitos, como disse Davi. E nós vemos quando Josué orou, e até mesmo todo o sistema solar, ou como nos diz a Escritura, o sol parou. Portanto, os tremendos feitos poderosos, eles se manifestam naqueles que esperam, tornando-se assim sempre uma esperança de todos os confins da terra. Nós podemos confiar sim. Então, exercite isso. Exercite a confiança. Entregue sua vida sempre ao Senhor, para que as suas orações sejam um instrumento para glorificar a Deus. Observe que as orações do povo de Deus, que foram todas atendidas, elas hoje falam ao nosso coração dizendo, Deus é o Deus que ouve. As orações do povo que foram atendidas falam para nós hoje, Deus é o Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. As orações do povo de Deus que foram respondidas falam ao nosso coração hoje dizendo, Deus é poderoso para socorrer sua igreja. Deus é gracioso, bondoso, misericordioso e ouve as orações, os clamores de sua igreja. Então veja que a oração cumpre um papel importante. A oração cumpre um papel de apontar para a glória de Deus, testemunhar a glória de Deus, manifestar o poder de Deus, porque Deus age por meio de nossas orações também. Assim Ele quis. Como disse Jesus quando foi ressuscitar a Lázaro, Ele levanta então os olhos aos céus e diz, Pai, eu oro não porque eu não saiba que o Senhor me ouve, mas para testemunho, ou seja, para que todos soubessem que pelo poder de Deus Lázaro seria ressuscitado. Jesus orou na presença de todos. A oração como instrumento para manifestar o poder de Deus, manifestar a glória de Deus, o que mais uma vez conforta o nosso coração, porque então nós aprendemos que Deus tem prazer em atender a oração daquele que clama humildemente, que suplica conforme a Escritura ensina, para que Deus seja engrandecido na vida dele. E quanto mais difícil for
Parece que melhor é, porque Deus manifesta a sua glória, o seu poder. Todavia, clame com o coração quebrantado, para que a vontade de Deus seja feita, não apenas a nossa. Porque Deus manifesta a sua vontade quando Ele responde o seu povo. Vamos orar. Senhor Deus amado, obrigado por tudo. Obrigado por tuas misericórdias, por tua graça, por teu amor. Obrigado por tudo, Senhor. Colocamos diante de Ti nossas orações sempre, Senhor. Que o Senhor tem nos livrado dos inimigos, dos males, dos que maquinam o mal, dos perversos. O Senhor tem nos ajudado em dias difíceis como a pandemia. O Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos sustentado. O Senhor tem ouvido nossas orações e tem nos livrado, ó Deus, até quando não sabemos. Os grandes livramentos do Senhor, mesmo quando nem sequer percebemos. Isso tudo para mostrar que o Senhor é glorioso, bondoso, misericordioso, gracioso. E isso alegra o nosso coração e traz esperança para todo aquele que vê os teus poderosos filhos. Assim, ó Deus, fortalece a tua igreja, para que ela continue olhando para ti e lutando pelo Senhor, na confiança de que o Senhor também luta e trabalha por ela. Em nome de Jesus, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e um bom dia.